para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Bryce Caboddue, escolha de 6 da rodada do Seahawks, mais um OL. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você não deixou seu like, por favor, deixa o like. Se não deixou seu comentário, deixa o seu comentário. Não deixou o seu hype, também tá na hora do hype aí, principalmente se você estiver no dispositivo móvel. É, Lembrando que a gente tem esse texto e muito mais lá no rapinasnoar.com.br, textos novos todos os dias, das poucas páginas que faz isso durante a off-season. Bastante material aqui em vídeo e os textos novos todos os dias. E é isso. Bryce Caboddue é uma escolha que eu gostei muito. Ele foi um dos destaques do Pro Day da Big 12. O Pro Day, para quem não sabe, é tipo um combine montado pelas próprias universidades. E aí as universidades da Big 12 fizeram um super Pro Day, vamos dizer assim, juntaram várias universidades e fizeram um Pro Day. E o Cabelo foi um grande destaque. Eu pedi para o João botar aí o RAS. Tirou nota acima de 9,91 se for colocar ele como guard. Ele jogou sempre como tackle na NFL, tá? No college, perdão. Como left tackle e right tackle. Mas vem de uma boa escola, que é a de Kansas. Substituiu aí o Dominic Puni, que jogou que tá jogando nos 49ers, né? Então, uma boa escolha. É um cara que eu acho que poderia sair até no quarto round, por conta desse potencial atlético. É claro que, por mais que as pessoas falem que seja muito fácil, tem essa transição aí para guard, que é uma posição que ele nunca jogou, então ele vai precisar se adaptar. Mas é o melhor para ele. Assim, um dos seus pontos fracos são os braços curtos, então isso meio que esconde, né, essa fraqueza. Então vamos ver como ele vai se adaptar. E aí que tá o grande problema. O Gray Zabel é o nosso left guard. E para a função de right guard, tem muita gente. Tá? Tem o Anthony Bradford, que foi o titular do ano passado, foi substituído pelo Satu Alameia. O Christian Haynes foi uma escolha de terceira rodada, qual a gente coloca muita esperança nesse esquema novo. Então, também mais um disputando a vaga. O próprio Cabeldue, o Josh Jones, que é um tackle e guard, também talvez possa ter alguma chance aí. Então, é bastante gente para pensar nele como titular. Por exemplo, se o Christian Haynes fosse movido para center, por exemplo, poderia ter uma briga mais franca entre ele e o Laumea e o Seahawks tentar trocar o Bradford. Mas assim, deve ser difícil, se não for por lesões, o Cabell ser titular. O que eu acho uma pena, porque eu realmente acho ele um jogador de potencial. Já tem um piso legal para NFL e um potencial bem alto, atlético, né? Principalmente treinado por bons treinadores de OL, como é o John Benton, por exemplo. E o esquema do Seahawks também é um excelente fit para ele, né? Então, gostaria muito de ver o Cabell em campo. É uma escolha que eu gostei muito do Seahawks. Como falei, mais uma escolha que eu achei que o Seahawks pegou aqui na sexta rodada, como falei, um cara que poderia sair no final da quarta. Então, realmente é um grande destaque. Vamos aqui para o tape dele. Então, como eu falei, ele é um bom fit para o esquema de zona, mas é a mesma coisa que eu falei lá para o Greg Zabel. A gente tem alguns jogadores, como por exemplo o Chase Lunt, foi escolhido no final do draft também, pelo Buffalo Bills. É um dos melhores bloqueadores de zona da classe, tá? Um dos melhores chegando no segundo nível. Porém, ele não agregava muito no esquema de gap. Então, o Tyler Booker, por exemplo, que foi escolhido na primeira rodada, muito bom no esquema de gap, mas não trazia muito no esquema de zona. Então, assim, o jogador tem que ter a sua maior qualidade, né? Mas não pode ser unidimensional, né? Então, apesar de ser muito bom em zona,
O Cabeldu tem essa mentalidade agressiva e essa fisicalidade aqui, ó. Executa o down block, joga, limpa o espaço, joga o jogador no chão, para executar esses bloqueios de gap, né? Aqui mais um, ele vai dar um bom primeiro contato, jogou o jogador, lançou o jogador ao chão mais uma vez, então mais um bom bloqueio de gap. Aqui ele vai fazer o double team, né, nesse defensive tackle e jogar ele no chão também, né? E avançar, terminar de jogar. Então assim, ele também tem um bom esquema pro gap. Então quando o Seahawks, por mais que vai ser um time majoritariamente de zona, também vai chamar algumas corridas em gap. Então é bom você ter as duas habilidades. Aqui ele vai executar o reach block e cara, esse block, ele é um dos melhores reach blockers da classe. Isso não quer dizer que ele é o melhor ele da classe, tá? Mas executando isso aqui, olha a mobilidade dele. O reach block, como eu já falei, é quando você precisa passar o jogador e fazer o bloqueio, né? Então, se a corrida está vindo para esse lado e esse jogador está posicionado mais perto da sideline, ele tem vantagem em relação ao Cabeldu. Então, o Cabeldu tem que passar ele e fazer o bloqueio, né? Normalmente, esse bloqueio é em um jogador de linha defensiva, né? Que é um pouco mais lento. Aqui ele está contra um linebacker no segundo nível e ele consegue fazer o bloqueio satisfatório aqui, ó, e abrir o espaço pro jogador. Então, esse bloqueio é muito difícil e o Cabeldu consegue fazer isso com uma certa frequência. Aqui é mais um reach block, só que dessa vez no jogador de linha defensiva, né? Ele vai passar ele e selar o bloqueio. Então aqui, ó, fechou o bloqueio, né? Belo bloqueio do Cabeldu. Aqui o trabalho dele como puller, tem essa mobilidade aqui, ele alinhando como right tackle. Vem pro outro lado, ó. Olhou pro campo para ver quem ele tem que bloquear, viu se vai precisar bloquear esse 32 aqui, dá só um encostão nele, já vê o próximo alvo, bloqueia também, faz o running back dele ganhar mais espaço, então excelente mobilidade. Aqui mais um bloqueio para o esquema de zona, faz o bloqueio no primeiro nível aqui no defensive end, passa pro linebacker com facilidade, fechou aqui, esse linebacker não chega, levantou a parede aqui, então excelente bloqueio dele. Indo pro pass protection, ele tem alguns pontos de melhoria, mas é um cara que sabe é, mesclar as coisas. Então aqui, ó, ele tem um que a gente chama de jump set. Então aqui eles têm três tipos de set da linha ofensiva, né? O vertical, que é quando o cara só pula para trás, o 45 graus, que é o mais usado, que é quando o jogador pula nessa direção, e o jump set, que é quando ele vai mais em direção ao defensor, né? Assim, é o mais agressivo. Porque tem uma facilidade maior do jogador ser batido. Então aqui ele finge um 45 graus e depois vai pro jump set, né? Vai pra agressividade aqui. Então, um bom trabalho dele, sabe mixar bem as coisas, e é importante para NFL. Aqui, ó, ele tá contra um jogador bem mais móvel do que ele em espaço aberto, ó. Tem muito gap para atacar e ele consegue se recuperar, ser paciente, se manter à frente, né? Bloqueou o jogador sem grandes dificuldades. Aqui ele vai pegar um blitzer, ó, um jogador muito mais veloz do que ele. Ameaçou internamente, ele comprou, mas conseguiu recuperar, tem um bom contato aqui, se colocou à frente e ganhou de volta o controle do snap. Grande jogada dele. Aqui, como eu falei, ele tem os braços curtos, ó, permitiu que o primeiro contato fosse feito, né, no seu peito. Isso aqui pode ser fatal na NFL. Mas aqui ele conseguiu restabelecer com um bom trabalho de pés, levantou a base e já absorveu todo o bull rush do defensor. Aqui, como eu falei, ele tem os braços curtos, que eu acho que é a maior fraqueza dele, junto com alguns problemas de pad level. Mas como ele vai ser jogado para guard, isso vai ser um pouco escondido, né? Mas aqui temos, ó, o jogador esticou os braços e ele não consegue vencer nessa batalha aqui. Para mim, isso foi uma segurada clara, que não foi que não foi marcado. Quando o jogador estica o braço ao máximo, o defensor ele não tem tanto contato, e aí para evitar a pressão ele faz a segurada, que não foi marcada. Lembrando que na NFL a arbitragem é bem mais rigorosa. E aqui outro problema que ele tem, junto com os braços curtos, né?
é que ele bota muito peso nessa perna de trás, né? E acaba, a agressividade que ele tem, ó, acaba convidando o defensor a atacar o gap interno, né? Então, isso também é uma coisa que, como ele vai jogar como guard, também vai ser um pouco mais escondido, né? Mas ainda assim é uma fraqueza dele. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E era uma escolha que, por exemplo, se a gente comparar com o Satu Alameia, que também foi uma escolha sexta rodada, eu vejo muito mais potencial no Cabeldu do que eu via no Laumea quando o Laumea foi escolhido. O Laumea ajudou muito a gente no jogo corrido no ano passado. Assim, os poucos momentos que a gente teve bons de jogo corrido foi depois que ele entrou. Apesar de mostrar problemas no pass protection, problemas até que ele não mostrava no college, tá? Então, assim, pensando nisso, eu acho que o Cabeldu chega na NFL mais pronto do que o Laumea. Mas será que isso é o suficiente para conseguir uma vaguinha aí nessa OL? Deixe sua opinião nos comentários. Um grande abraço e Go Hawks!